Boa noite, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas. Sou Felipe, aqui da Daqui para Fora. Vou estar hoje aqui com vocês para o nosso evento. Já vi que tem algumas pessoas conectadas, então obrigado a todos que estão aqui. Vejo até alguns nomes que já reconheço de alguns outros eventos. E daqui a pouco a Gabi vai estar aqui com a gente, né, para falar um pouquinho mais de como se preparar, né, mentalmente para o processo seletivo no exterior. É algo que é desafiador e espero que vocês hoje saiam aqui com vários insights, né, do que vocês podem fazer para ajudar os filhos de vocês, ou se vocês são os alunos aqui, que tipo de ferramentas, né, são importantes para essa fase. Para quem está começando a nos acompanhar agora, a gente sempre começa aqui os eventos com uma breve introdução da Daqui para Fora, tá? Depois eu tenho aqui, né, eu e a Gabi, a gente vai bater um papo e vamos ir para as perguntas de vocês. Mas claro que se durante, né, a entrevista, o bate-papo aqui com o Gabi, vocês forem tendo dúvidas, podem ir fazendo no chat ou no Q&A aqui do Zoom, que vai ser um bate-papo bem descontraído, então né, não tem problema também fazer durante a nossa apresentação. Então, a Daqui para Fora, pessoal, é uma consultoria que desde 2001 prepara estudantes para os processos seletivos de graduação no exterior. Né, ao longo desses anos foram mais de 3.500 jovens através dos nossos programas. Então, muita gente aí que teve essa experiência, que viveu, né, todo esse desafio que é o processo seletivo das faculdades. Na nossa equipe tem muita gente que se formou fora. Eu, por exemplo, me formei, também fui cliente Daqui para Fora. Então, muitos de nós passamos aí por esse desafio. E aqui algumas das principais faculdades, que a gente já teve alunos aprovados ao longo dos anos. Esse é um ponto que a gente bastante de orgulho aqui, os resultados dos nossos alunos. E a gente atua nesses países, Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, e alguns outros aqui dos principais países da Europa. E a ideia é ajudar os filhos de vocês a se tornarem os melhores candidatos possíveis, enviarem as melhores candidaturas, né, para as universidades que melhor combinem com cada um. Os 2 últimos anos foram muito bons também, em termos de resultados. Aqui as principais aprovações nas faculdades americanas, e aqui nas faculdades da Europa e do Canadá. Então, tem sido resultados aí bem consistentes ao longo desses últimos anos. Já quero deixar alguns recados também, né, para quem está começando a acompanhar agora. A gente tem uma agenda de eventos aí dos mais variados possíveis. Então, aqui já tem os próximos, né, alguns nesse mês. Então, vai ter um contando o caso de alguns alunos, de como foi ao longo do processo. Depois, um webinar específico explicando como que é o nosso programa de candidatura. E um outro onde a gente apresenta alguns dos nossos mentores do programa de preparação, né, que trabalha com os alunos. Eventos bem legais aí que estão vindo para frente. E por último, né, para quem está começando a entender mais sobre esse tema, começando a pesquisar, avaliar as possibilidades, eu recomendo que vocês façam uma avaliação de perfil, que é para a gente entender, né, onde vocês estão no momento, onde dá para evoluir, onde já está bem. Essa avaliação, vocês respondem algumas perguntas, né, que tem a carinha dela, país de interesse, notas, orçamento planejado, e a nossa equipe devolve um feedback, né, justamente trazendo esses pontos, e aí muitas famílias depois agendam uma conversa aqui conosco para que a gente se aprofunde nessa análise e explique também um pouquinho mais como podemos ajudá-los aí nessa jornada para estudar fora. Mas, encerrados os recados aqui, Gabi, você já está aqui conosco, né? E boa noite, Felipe, boa noite, pessoal. Muita alegria estar aqui com vocês. Muito Não, bom a gente poder trocar essa ideia, né? Acho que o nosso acolhimento já começa agora, né, Felipe? com Então, certeza. A gente que agradece, acho que já estamos há um tempinho já planejando esse papo e que bom que hoje deu certo. Muito obrigado por estar aqui com a gente hoje. que bom, não, imagina. Acho que daqui para fora o nosso slogan é cada cuidado conta, né? Como diz aí atrás de ti. E eu acho que é muito importante que o pessoal entenda como é que esse cuidado funciona na prática, né? Uhum. Então vamos E, esclarecer o máximo de dúvidas e curiosidades possíveis, né? e aí, Gabi, antes da gente começar a entrar mais no detalhe, assim, do trabalho que você faz, conta um pouquinho da sua formação, experiência como psicóloga e como que você, né, começou a se envolver com esse tipo de suporte, de preparação para os Sim. alunos. Isso, esse suporte, o trabalho começou com a minha própria experiência de intercâmbio, né, que eu fiz em Londres há muito tempo atrás, há 20 anos atrás, e a minha formação como psicóloga, ela foi na PUC em Porto Alegre, mas justamente quando eu estava nos últimos semestres da faculdade em Porto Alegre, eu queria ter essa experiência internacional, então eu fui fazer esse intercâmbio, que foi um intercâmbio de 2 anos em Londres,
E foi lá justamente que eu vivi um pouco do que essa gurizada toda vai viver quando vai morar fora, né? O choque cultural, as alegrias, os dilemas, as dores da migração, do processo de adaptação. Então, já com a cabeça quase formada como psicóloga, eu vivi isso muito forte. E aí, quando eu voltei para Porto Alegre para fazer meus estágios finais, eu conheci a psicologia intercultural, que é justamente essa área da psicologia que trabalha as questões migratórias, que ajuda as pessoas a viverem processo de adaptação mais saudável, mais produtivo, né? Conviver com outras culturas de um jeito mais inteligente. E aí, quando eu conheci a psicologia intercultural, quase me formando, eu entendi tudo que tinha acontecido comigo, e entendi que se eu soubesse esse conhecimento antes, eu teria vivido um processo muito mais tranquilo, muito mais seguro, muito melhor. E aí foi quando eu decidi, quer saber, é isso que eu quero fazer da vida. Eu quero ajudar as pessoas a viverem processos de adaptação mais saudável também, né? E de forma mais tranquila, mais rápida. E aí, como não existia essa formação no Brasil, eu sempre fui buscando no exterior, né? A gente mexe esse bichinho que tu já deve ter te mordido também, né? O bichinho do exterior Sim. morde, assim, a gente quer sempre um pouquinho cada vez mais, né? E como eu vivia no Brasil, era uma forma de eu continuar vivendo a intercultura também. Então, eu fui fazendo cursos de psicologia, educação intercultural, voltei para a Inglaterra, fiz um curso na Inglaterra, na Costa Rica, no Chile, na Argentina, na Colômbia, na Nova Zelândia, fui rodando. E aí, em 2015, eu entrei no mestrado na Suíça, em Lugano, justamente em estudos avançados em comunicação intercultural. Foi um curso muito legal, de novo vivendo um pouquinho do que o pessoal vive, né? Era um curso com colegas de mais de 10 países, com aula no Marrocos, na Tailândia. E quando acabei, até para eles entenderem, né? Porque às vezes o pessoal pede o apoio, vai ver meu telefone, não é do Brasil, eu tô 3 horas na frente, eu tô 7 horas, 8 horas, porque quando eu acabei o mestrado, eu voltei a morar em Londres e há 2 anos eu moro em Edimburgo, na Escócia, tá? Então, um pouquinho assim da minha formação, mas também um pouquinho da minha história como vivendo o que eles vivem, né? Como migrante, primeiro como intercambista e depois como migrante também. Então, há 17 anos já nessa estrada aí. Eu imagino que já, além de ter vivido, né, em diversos lugares, vivido muita coisa, também já visto de tudo aí nessa jornada, né, de acompanhar pais, alunos. Muito, muito. Fazem 17 anos que eu faço esse suporte para os pais, para os estudantes, e até às vezes as colegas psicólogas, porque a gente muito aprende assim na psicologia, a gente é muito treinada muitas vezes a separar o estudante do pai, não envolver os pais no processo em algumas situações, mas aqui é totalmente diferente, né? Não tem como a gente não envolver os pais, porque a gente sempre fala, os filhos vão, mas eles são um pouquinho junto, né? Então, a gente, assim, cuidar, fazer suporte emocional para alunos internacionais é fazer suporte para os pais também. Então, sim, tem muita história para contar aí ao longo dos anos, né? Que legal. E, Gabi, quando eu converso com as famílias, né, e explico o nosso trabalho, o que a gente faz, e falo que a gente tem um apoio, né, psicológico, acho que gera um pouquinho de confusão. Algumas mães já me falam, mas a minha filha já tem, né, já faz um trabalho com terapeuta, então, né, não entendo como que vai ajudar. Então, o que diferencia um pouco do seu trabalho que você faz, no contexto aqui dos nossos alunos, versus, né, alguém que faz a terapia, que já tem um psicólogo, um acompanhamento? Sim, é muito importante a gente colocar isso, que não é excludente, tá? O nosso trabalho aqui, o suporte que a gente dá, ele é complementar, até porque a gente não oferece psicoterapia, a gente não faz um suporte semanal, por exemplo, né? O nosso suporte ele é muito pontual, muito voltado para as questões da candidatura, do processo de adaptação. Então, é muito importante que quem já faz um tratamento com psicoterapeuta, com um psicólogo, com um psiquiatra, que continuem com seus tratamentos, né? Porque a gente vai oferecer algo a mais. E aí, o que acontece é que as colegas ou os colegas da área da saúde, eles são altamente competentes e capazes de seguir com aquele, né, com aquele estudante, com aquele caso, mas às vezes eles não conhecem a realidade que envolve, né? Tudo que envolve uma candidatura, cada etapa, né? As exigências, essays, o que é essay? O que é um SAT, né? O que é um application, né? O que estrategista faz? Então, assim, ou próprio estudar no exterior, né? Quais são as variáveis que envolvem mesmo lidar com culturas diferentes? Ou o que é luto migratório? Né? Como é a culpa de lidar, estar longe, como é que lidar com uma questão de um visto, né? As questões naturais no processo de adaptação. Então, a nossa diferença, a diferença do meu trabalho com eles é entender isso tudo.
e poder direcionar um olhar para cada uma dessas etapas que eles vivem, né? Entendendo exatamente o que acontece em cada etapa. E a gente já testou pra caramba aqui, né, ferramentas e estratégias de como ajudá-los a superar. Então, assim, não é excludente, como eu disse, a gente fica sempre à disposição também. Eu estava lembrando hoje de um caso de um estudante que altamente, assim, lidando com um caso muito grande de ansiedade, saindo de uma situação, de uma crise de depressão. Quando a mãe descobriu, né, do nosso trabalho, ela adorou, e aí ela pensou, foi muito legal, porque ela pensou assim, bom, ele faz um tratamento com uma psicóloga, o tratamento está sendo ótimo, eles estão avançando muito bem. Gabriela, tu pode trocar uma ideia com ela e explicar um pouquinho algumas questões para ela entender? Então foi super legal, eu conversei com a psicóloga, a gente trocou, ela me contou um pouco do estudante, né, eu trouxe para ela o que era os desafios emocionais para que ela pudesse adaptar, né? Então é isso, é esse olhar especialista que a gente tem, mas que a gente pode colaborar com os profissionais também, quando for o caso, lógico, né? Sim. Claro que não precisa ser com todos os casos, mas quando for necessário, a gente vai saber identificar e a gente pode colaborar. Que, como você falou, são assuntos muito específicos, né? E às vezes quem está fora dessa realidade fica até difícil de, assim, de entender mesmo, de falar, mas não tô o essay, mas a redação, assim, um outro mundo mesmo, então que legal que você tem esse olhar. E aí, Gabi, assim, nesse tempo que você tem visto, né, trabalhando com os estudantes, quais são as principais dificuldades, assim, que você observa nos alunos, as mais comuns? E aqui vamos começar primeiro no processo de candidatura, para quem está se preparando. Uhum. Tá. Lidar com a ansiedade, né? Assim, eles estão, a gente tem que entender, eu tenho muita compaixão, muita admiração, muito respeito pelos estudantes, assim, por esses meninos e por essas meninas, porque realmente eles estão jovens, num processo de buscando uma maturidade, ainda desenvolverem, estão buscando e se esforçando para encontrar algo tão grandioso, né? Então, claro que isso gera muita ansiedade, afinal de contas, é algo muito importante para a vida deles, tem expectativa da família, né? Então, é natural que eles sintam muito medo. Então, assim, o desafio pessoal de lidar com o medo de não conseguir, a angústia pelo volume de tarefas, a autocobrança pelos resultados, às vezes a comparação também com o coleguinha do lado, né, que está num outro processo. Então, são esses desafios mais de ordem mental e emocional, né? E também aqueles desafios reais ali, que a gente sabe que é um volume de tarefa bastante elevado, né, e que faz parte, e que às vezes ele tem dificuldade de organizar e administrar o tempo para tudo que está acontecendo, de forma que eles deem conta com tranquilidade, né? E às vezes não é tranquilo mesmo, mas existem estratégias de como lidar com esses momentos mais, né, correria, assim. Então, ansiedade, desorganização, paralisação, às vezes eles ficam paralisados, né, com tudo isso, e acabam procrastinando também, né? Que aí é o grande veneno desse processo, a procrastinação, né? Então, eu diria que esses são os principais e desses vão levando para outros, sabe? Uhum. E, assim, você acho que é legal contextualizar. Tem alguns exemplos de estudantes que você, né, pode trazer, obviamente, sem citar os nomes, que estavam com algum problema e como que na prática, assim, você foi e ajudou eles a encontrarem e solucionarem esse problema? Tá. Ah, tem tantos casos, né? Mas acho que na prática a gente sempre procura, através de uma sessão, entender o que está acontecendo, né? Qual é a origem do problema. Às vezes é o estudante que pede apoio, às vezes é a equipe daqui para fora que percebe que aquele estudante está precisando, às vezes é o pai, que é a mãe que pede socorro, né? E o que a gente faz é justamente entender assim, ó, o que que tá acontecendo ali, qual é a origem do problema. Às vezes é a forma como ele está pensando o processo, a forma como ele está entendendo, a forma como ele está se percebendo, né? Um estudante que tem, às vezes, autoestima baixa, bastante inseguro, ele começa a ter um monte de pensamentos, não vou conseguir, não vou dar certo, eu não vou dar conta. E claro que isso gera ansiedade, né? Então, um exemplo foi uma das estudantes, e isso acontece bastante, tá? Que ela estava com muito medo de não conseguir passar na prova do SAT, e ela entrou num ciclo de ansiedade e paralisação muito grande, porque ela ficava repetindo mentalmente: eu não vou conseguir, eu não vou dar conta, é uma prova difícil, eu não vou conseguir fazer essa prova. Aí ela ficava completamente ansiosa, ela não conseguia estudar, logo não conseguindo estudar, ela comprovava que ela não ia conseguir fazer uma prova, né? E aí, enfim, aquele sofrimento, um Uhum. ciclo grande de sofrimento e auto-boicote. Mas como os nossos estudantes,
extremamente capaz, inteligente, ela só estava esquecendo da capacidade dela. Então, o apoio foi muito voltado para ela entender que os pensamentos que ela estava tendo, que eram os pensamentos de ansiedade, é o que estavam atrapalhando. E aí a conversa foi muito assim: você já fez provas na sua vida? Muitas. Tá. Tu foi bem em todas? Não, mas fui bem na grande maioria. Ah, então você sabe fazer prova? Sim, eu sei. Então você já tirou prova, notas boas em prova? Já. Então tá, essa é mais uma. Sim, ela é importante, ela é diferente, mas você tá se preparando? Tô. Então tá, né? Então assim, se não tá se preparando, a gente vai entender o porquê e talvez vai ajudar, né, a se colocar nesse lugar. Mas aí ela percebeu, a gente foi fazendo exercícios de autoafirmação, ela foi escrevendo as frases que ela precisava repetir para ela mesma, né? Muito cognitivo comportamental, os exercícios também. E aí a gente fez um combinado de tarefas que ela tinha que fazer, né? E ela fez. E ela passou na prova, e depois ela mandou assim uma mensagem muito linda agradecendo que ela ia levar inclusive aquelas estratégias para a vida dela, porque ela ia continuar tendo provas por uns bons anos, né? Então, assim, esse é um exemplo. Outro estudante com crises de ansiedade, toda vez que ela ia começar a escrever o personal statement dela, então, cada vez que ela tinha que escrever uma redação que ela tinha que falar dela, ela entrava em desespero e ela tinha crise de ansiedade, e aí ela não fazia. E aí começou o quê? A atrasar as redações, né? Que, gente, por favor, não deixem atrasar. Começou a sentir ansiedade, começou a sentir medo, peçam ajuda, né? A gente está aqui para isso. E aí a gente conseguiu identificar, assim, o que estava atrapalhando ela, porque ela não conseguia encontrar na história dela a força da história dela, né? Então, de novo, baixa autoestima. E aí a gente conseguiu, assim, numa conversa, identificando e ela reconhecendo a força dela, e aí ela conseguiu sentar e fazer a redação. Então, esses são dois exemplos, assim, né, de que podem acontecer e que podem impactar enormemente o projeto, né? Sim, porque no fim das contas é um projeto que lida com muito autoconhecimento, que você tem que falar sobre você, você tem que se expor, e em alguns casos, talvez para alguns alunos seja a primeira vez que ele vai se expor de uma forma tão profunda para algo que ele se preocupa bastante, né? Então, é, mexe, né? Acho que qualquer pessoa se colocando nesse lugar, se hoje eu fosse escrever um texto falando sobre mim e tal, eu ia ficar, tá bom, será que as pessoas vão gostar de mim e tal? Imagina nesse momento grande. Então, acho super natural ter esse tipo de sentimento, né? E aí, só que a ansiedade deixa tudo maior, né? Em alguns Uhum. casos, assim, cada vez mais os jovens estão muito, muito ansiosos, e aí fica desproporcional. E acho que o nosso papel aqui é ajudar a colocar na proporção que tem que ter, né? Uhum. E eles vencerem, porque, como ela mesma disse, essa estudante, só está começando, tem 5 anos aí de universidade, depois tem mais pós-graduação, e depois tem trabalho, só está começando, né? Então, é um exercício muito importante para a vida que eles levam, né? Essa capacidade de gerir as emoções, de poder regular a ansiedade, porque a ansiedade está aí, é do ser humano, então tá, eu sinto, mas como é que eu diminuo ela? Como é que eles se valorizam? Como é que eles se enxergam a partir de um lugar bonito, né? O valor que eles Uhum. têm, porque eles são muito legais, né? Eles Uhum. são capazes, eles são muito inteligentes, eles só precisam se ver nesse lugar, né? Então, E algo que pode ser talvez difícil para alguns alunos, ou até mesmo pai de aluno, é saber qual que é a hora de pedir ajuda. Qual que é a hora que, pô, agora é o momento de pedir orientação psicológica. Você tem algumas dicas aí para, tanto para os alunos e os pais ficarem atentos de quando é esse momento? quando o sofrimento fica muito elevado, quando para fazer as atividades fica muito a ansiedade, o medo, a angústia, né, a ponto deles seguirem ou sentirem fisicamente, né, o coração palpita, ou eu perdi o sono, aumenta o apetite, diminui o apetite, e não conseguir fazer as tarefas, né, não conseguir sentar, respirar fundo, se conectar com o objetivo daquela tarefa e fazer, né? E aí começar a procrastinar demais. Quando perceber que está procrastinando as tarefas, que todas, a daqui para fora, ela tem um programa muito bem desenhado ao longo de mais de 20 anos aí de sucesso. Então, é um programa que tem um porquê. A partir do momento que eles não conseguem corresponder ao programa porque não está escrevendo a redação, né, uma luz vermelha aí. Ou porque parou de responder o grupo, né? Aí some do grupo. Eu vejo as mensagens daqui para fora, eu paro de responder, eu nem abro. Isso é paralisação, isso é fuga. Então tem que parar e dizer, não, peraí, gente, eu tô precisando de ajuda. Tô com vontade de fugir, eu tô com medo, não tô conseguindo, sabe? Uhum. Quando as tarefas não estão sendo feitas. Perfeito.
Bom, a gente está trazendo a perspectiva aqui, né, do lado do estudante, mas todo estudante está acompanhado de pelo menos um ou dois pais que vão estar envolvidos aí nesse processo, né? E como você falou lá no começo, tanto o processo de estar, não, de ir para a universidade é um processo familiar e o da preparação também. Nessa sua experiência, qual que você acha que são os desafios mais comuns que os pais têm, né, lidando aí com os filhos nesse processo? Tá. Às vezes é fazer o processo, querer fazer o processo pelo filho, né? Então, assim, a gente já comprovado também que quanto mais os pais deixarem o estudante se autorresponsabilizar e tocar o projeto, é o que mais funciona, né? Então, se quiser boicotar o processo do teu filho, te preocupa demais e te envolve além da necessidade. Claro que os pais precisam acompanhar, os pais precisam estarem atentos a quanto anda o projeto, a se aquele estudante está precisando de ajuda, se está tendo dificuldade, e se está tendo dificuldade, o porquê e como a gente pode ajudar. Mas querer viver o processo pelo filho, assim, é um dos maiores erros, né? Ou de querer conduzir, né? Aquilo que, pô, a estrategista sabe o que ela está fazendo, a orientadora de redação sabe o que está fazendo, né? Cada um dentro dessa engrenagem sabe o que está fazendo. Então, assim, não confiar, às vezes, nesse processo da equipe, né, que está lidando, que é uma equipe que eu sou apaixonada e admiro demais a daqui para fora, cada pessoa, justamente porque eu vejo o amor, o envolvimento, a entrega, né? Eu vejo que todos pegam para si esse sonho, assim. Então, às vezes, não confiar nesse processo, né? Porque tem medo, porque está assustado. Então, assim, pais, mães, se estiverem com medo, assustados, vamos falar sobre isso e vamos resolver, né? Mas não vamos viver o processo assim por eles. Eu costumo brincar com eles, dizendo para eles entenderem a importância para os estudantes, né, a importância deles no processo, é que a candidatura é como se fosse uma grande corrida de Fórmula 1, uma grande pista de corrida de Fórmula 1, né? E eles são carros e os pilotos. A gente está ali no pit stop, somos a equipe de engenheiros e técnicos ali prontos para ajudar, né, a trocar o pneu, a abastecer, mas é só o estudante que vai poder dirigir. É só o estudante. Ele é o carro, ele é o piloto. E quando os pais querem ser o carro e o piloto, não dá certo. Então, Não. eu sei que é difícil, mas é uma equação de um equilíbrio entre deixar que o estudante faça e também observar como ele está fazendo. Quer dizer, né? Acho que também os pais, quando estão vendo que alguma coisa não está fluindo com os filhos, né? Que não está caminhando, acho que gera também essa, talvez a própria ansiedade no pai. E aí você trouxe esse ponto, né? De apoiar, mas não fazer para eles, né? E acho que é uma linha muito tênue. Em alguns casos, talvez o pai pode até não perceber de quando ele está passando do ponto, quando ele fez mais, quando fez menos. Você consegue dar um exemplo assim, olha, até aqui é legal. Passou daqui é onde você exagerou, assim, para os pais, né, ficarem, para ficar mais claro, assim. Olha, um caso que eu me lembro que passou muito do ponto foi escrever, preencher os documentos pelo filho, né? E assim, ó, como a gente faz o suporte também depois do embarque, depois da chegada deles no exterior, muitas vezes, depois que o estudante chega, não estou conseguindo dar conta das minhas atividades acadêmicas lá na faculdade, não está conseguindo administrar o tanto porque a gente sabe que lá também tem um volume elevado, né? E que a candidatura ela é um grande estágio para o que está por vir. E é isso que os pais e os estudantes precisam entender, que quanto mais ele aprender a lidar com isso aqui, mais fácil vai ter adaptação lá. E aí, de regra, os estudantes que não estão conseguindo dar conta, quando a gente vai ver, eles não se responsabilizaram pelo processo, né? Então, assim, eu me lembro de uma mãe que ela falou, assim, ele estava tendo grande problema com nota, e aí a mãe disse, ai, Gabriela, olha, eu acho que eu tenho culpa nisso, porque, na verdade, eu que preenchi as aplicações dele, ele não queria fazer, eu ia lá, eu fazia, eu mandava. Falei, bom, aí é que tá o erro, né? Então, assim, querer fazer eu acho que aí é cruzar uma linha também. Ou outra coisa que é muito importante é querer se comunicar com a equipe pelo estudante, né? Assim, eu acho que é sentar com teu filho e convidar ele, o que está acontecendo? Eu preciso resolver isso. Então, como é que você conversa com a equipe? Como é que você solicita isso? Como que você, né, resolve isso, né? Então, assim, é muito um convite de e entender que esses jovens, eles estão se desenvolvendo, eles estão amadurecendo, eles são adolescentes. E que eu acho assim, os pais, a gente tem esse papel de ajudar eles a aprender a lidar com essas coisas, que é o que vai acabar com a ansiedade deles. Porque quando eles conseguem resolver por eles se percebem capazes, né? Eles Uhum. percebem assim, tá bom, eu sou capaz.
E isso abaixa a ansiedade, porque a ansiedade é o medo de não dar conta. Então, é bem importante, sabe, que a gente tenha esse papel de... Sim, de incentivo. E até porque se fizer por eles, mais cedo ou mais tarde, eles, né, vão, assim, se deixar de fazer alguma coisa, é importante sofrer a consequência disso. Se foi feito, o aluno ele não sofre a consequência, ele vai sempre ficar dependendo, né, do, não, meu pai e minha mãe vão fazer e tal. E aí, quando chegar na faculdade, não vai mais ter isso, né? ou os pais me ligam e falam, porque o estudante está ligando, está chorando, está pedindo para voltar para casa, não estou aguentando, eu estou aqui nesse quarto, porque é um drama que acontece assim, né? Que quem vai participar da preparação intercultural vai entender que faz parte, que é normal, que não é para trazer. Aí as mães, né, via de regra, os pais também, mas as mães, via de regra, ligam. Eu vou trazer de volta, porque não tá lá para sofrer. Fica calma, confia na capacidade dele de lidar com a tristeza, com a capacidade dela de sair disso, vai passar, né? Se a gente ajudar, assim, vai criar estratégia, calma. Então, essa sensação que a gente super entende, né? De querer proteger e de tirar da dor, e que, na verdade, é um grande presente que a gente dá para eles, se a gente ajudá-los a superar, né? Legal. E assim, a gente está, né, falando do processo seletivo, de, né, como ele é desafiador, mas também é uma baita de uma oportunidade de desenvolvimento, né? E que aspectos, né, desse processo você acha que ajudam a fortalecer, assim, o amadurecimento? O que você já viu de aluno também, né, de, pô, tava com dificuldade, aí a partir da dificuldade descobriu uma fortaleza, se tiver alguma história também legal de compartilhar com o pessoal. Uhum, sim. Pensando nessa história da corrida, né, eu acho que eles aprendem muito a autorresponsabilidade, eu acho que é a primeira delas, assim, né? Eu acho que no processo da candidatura eles entendem que se ninguém escreveu o texto para eles, é eles que precisam parar, sentar, lidar com as emoções, entenderem quem eles são, né? Então, a autorresponsabilidade, o autoconhecimento que eles têm, isso é tão valioso. Isso é tão valioso, porque é isso que vai fortalecer eles para o resto da vida, né? Então, o caso dessa menina da prova do SAT, por exemplo, o exercício que a gente fez de autoafirmações, de ela se relembrar quem ela é, e aí ela dizer, eu vou levar isso pro resto da minha vida, significa que quando ela chegar lá e ela estiver sozinha num quarto, né, na faculdade lá nos Estados Unidos, e ela tiver um grande trabalho, uma grande prova, e ela tiver medo, ela vai poder acessar essa ferramenta que ela aprendeu durante a candidatura e se relembrar. Não, já passei por uma candidatura. Eu olho o processo seletivo que eu passei. Olha aquele medo que eu senti. E eu lidei, e eu passei. Então, eu sou capaz de fazer isso, né? Então, Uhum. são registros que ficam na prática de que eles são capazes, né? Então, porque exige muita força, exige muita capacidade de superação, né? De organização, né? Como um carro, eu brinco muito com eles, assim, um carro de Fórmula 1 não precisa de muita gasolina? Precisa. O que é a gasolina do estudante? É dormir bem, comer bem, os pensamentos legais, né? Então, assim, se eles conseguem fazer isso, aprender a cuidar da saúde física, mental e emocional, eles vão para lá e o processo de adaptação deles é muito grande também, né? A resiliência que tem. Então, é um menu, assim, um arsenal de competência emocional que eles levam, que é muito importante. Antes da gente falar um pouquinho também do trabalho de quando os alunos estão, né, na universidade e dessas questões, chegou uma pergunta que acho que está bem atrelada aqui com muito do que a gente falou desses, né, desses desafios, uma pergunta anônima de alguém que perguntou, né, como se manter forte e não procrastinar, e relatou exatamente esse caso da ansiedade, procrastinando muito, não está conseguindo estudar direito para CIT, não foi bem na prova, aí tem a próxima, não está conseguindo estudar direito, então você já dá algumas dicas, mas se tiver alguma, né, alguma outra coisa que você pode acrescentar aqui até para ajudar o nosso colega Uhum. ou, né, que está com essa dificuldade. Aí a gente precisa entender, assim, qual é a origem da procrastinação dele, né? Ou dela. Uhum. O que que é a procrastinação? A procrastinação, ela pode vir de um lugar de autocobrança. Então, via de regra, eles estão assim, meu texto tem que ser o melhor, eu preciso conseguir, ou eu não sou capaz, vem desse lugar de se cobrar demais sem achar que é capaz de conseguir. E aí, vamos lá, se tu tá te dizendo, se tu tá repetindo para ti mesmo que tu não é capaz, que tu não vai conseguir, que ninguém vai gostar do teu texto, quem é que tem força para sentar numa cadeira e escrever um texto que já foi fadado ao fracasso? Certo? Então, é entender a origem dessa procrastinação.
é autocobrança, é excesso de crítica, então a gente precisa trabalhar nisso. Ou, peraí, eu não estou conseguindo organizar o meu tempo. É aí que tá. Muitas vezes os estudantes, quando eles estão ansiosos, eles tratam tudo como prioridade. E a verdade é que não é. Gente, vocês vão ter muitas tarefas, então vão ter as importantes, as muito importantes, as médio importantes e as nada importantes. Vão ter aquelas que nessa semana são altamente prioritárias e outras que são muito importantes, mas vão ser prioridade daqui a um mês. Então é organizar a agenda, é muito importante, assim, de acordo com as tarefas, uma vez por semana parar e olhar o que é importante, urgente nessa semana. Então, administrar as tarefas por ordem de importância e urgência, entender de onde é que está vindo essa angústia de sentar na frente da tarefa, é o que vai ajudar, né? Então, às vezes também eles vêm muito angustiados porque estão procrastinando e desorganizados, e aí a gente, tá, mas e aí, como é que tá a tua to-do list? Ah, não tem to-do list, né? Não tá organizado. Então, claro que vocês vão morrer de ansiedade, não tem como não, né? Então, se organizar e ver como estão se tratando, tá? Assim, quando eu falo se tratar, é isso. Tu tá te tratando como um estudante capaz de aprender. Ah, não sei escrever um texto, bora aprender. Não sei preencher uma application, bora aprender. Né? Se colocar nesse lugar, assim, de aprendiz, é a melhor forma. E aí, como eu digo, cada caso é um caso, a gente teria que conversar a fundo para entender qual é a origem dele, né? Sim, legal. E aí, quando a gente olha, né, na adaptação da universidade, uma vez que os alunos estão lá, que eu sei que é algo também que os estudantes aqui, né, tem o processo, mas depois, pô, será que vão gostar de mim? Será que vai dar certo? Será que eu vou gostar? Será que eu vou ser feliz? Será que eu vou fazer amigos? Vem várias questões. O que você tem visto mais que são os principais desafios, né, quando os alunos estão na faculdade? Uhum. Sim, a saudade, ela é um desafio, principalmente no começo, né, eu costumo dizer assim, chegar lá é sair de um mundo completamente pronto para um mundo totalmente desconhecido que eles têm conseguido do zero. É o desafio da coragem mesmo, sabe? A coragem de falar com pessoas que tu nunca falou. A coragem de olhar e sorrir pro coleguinha do lado. E às vezes, eu digo coragem porque às vezes o coleguinha vai te olhar, vai sorrir, e às vezes ele não vai, entendeu? E tá tudo bem. E aí você pode olhar e sorrir pro outro. A coragem de fazer um convite, de pegar o telefone, de convidar para um café, né? De perguntar como é que tá, se quer fazer a tarefa junto. Não, eu acho que às vezes eles é isso, eles se escondem muito na insegurança e no medo do julgamento, do medo do que o outro vai pensar, como tu colocou. E são diferenças culturais, e é o inglês. E como é que eu faço amizade em inglês com uma pessoa que eu não conheço de outra cultura? Né? Então, claro que a gente vai sempre, depois que eles embarcarem, a gente vai mandar um vídeo também. A cada 15 dias eles vão receber um vídeo com dicas de como lidar com cada etapa do processo. Mas eu diria que é o medo, então, né? Falando da dificuldade, é o medo, que é o contrário da coragem, é a saudade, again, o número de tarefas. Por isso que eu digo que a candidatura é um bom estágio, né? Essa semana, dois Uhum. estudantes me mandaram uma mensagem, tá muita coisa, como é que eu faço? Tá, bora aprender a se organizar. Uhum. E às vezes eles se infantilizam um pouco também, tá, pai? É normal, tá? É normal. É normal nas primeiras semanas, nos primeiros meses, justamente por estarem com a saudade, poxa, né? Vão para um lugar totalmente sozinho, que eles têm que fazer tudo, então é natural querer ligar para casa chorando, colinho de mãe, colinho de pai, né? Querer aquele chamego, assim, para voltar para aquele lugar que lá ele tá tão sozinho, né? E que quando eles entendem isso, tá tudo bem, porque é aí que eles amadurecem, é aí que eles crescem, né? Então, dá um colinho pro teu filho ali, mas lembra que ele é capaz de superar, porque ele vai ser capaz de superar. Então, às vezes, eles se infantilizam um pouquinho. Você falando aí de alguns desses pontos, eu lembrei né, já faz um tempo também que eu me formei, mas lembrei das minhas histórias aqui. E uma coisa, Gabi, que nas primeiras semanas lá que eu ficava inconformado, e né, fiz faculdade nos Estados Unidos, que eu conhecia umas pessoas e conversavam comigo na sala de aula, e na minha cabeça, eu falei, nossa, já batemos um baita papo aqui, essa pessoa agora é minha amiga. Aí eu passava no corredor, dava oi, a pessoa me ignorava. Cara, isso não entrava na minha cabeça, eu ficava assim, não é possível, como? Pô, bati um baita papo aqui,
demorou, foi só lá pro meu segundo ano que eu falei, não, pera lá, é o jeito deles. Eles ali conversaram, mas não significa que você já é uma maneira de como eles são, e aí que eu comecei a não levar pro pessoal, sabe? Ah, não, eles funcionam assim. Aqui no Brasil que a gente funciona diferente deles, né? Então isso foi um aprendizado que demorou, mas depois me deu um pouco de paz de espírito. E isso, que é justamente isso, entender as diferenças culturais, né? E também é legal tu trazer isso, porque tem uma outra reclamação muito parecida, que é, a gente conversou, a pessoa me dá oi, a gente tem uma boa relação em sala de aula, tá tudo certo, mas saiu da sala de aula, não tem um convite para nada, no final de semana tá muito sozinho, né, e não partir, vamos dizer, dos outros, né, esse convite. E aí é que a gente precisa estimular a coragem de convida você, né, convida, vamos lá, Sim. propõe. Não é fácil, às vezes tu vai levar um não mesmo, né, mas eventualmente tu vai levar um sim. Então e não é fácil, né? É muito Sim. constrangedor passar por isso. É, ainda mais quando muitos dos nossos alunos, às vezes estudaram na mesma escola por um longo período, já conhece todo mundo há muito tempo, talvez a última vez que você fez amigos foi lá quando você estava, sei lá, com 10 anos, né? Então é um reaprender. Algo que me ajudou muito, Gabi, era a comunidade internacional, porque tinha muito, né, a maioria das faculdades vão ter muitos alunos internacionais e tá todo mundo meio que na mesma situação, longe de casa, né, vivendo uma experiência nova. Então, no começo, para mim, foi muito mais fácil de me aproximar dos alunos internacionais, e aí depois tudo foi ficando muito mais natural, né? Isso, perfeito. E as comunidades internacionais são ótimas. Criar os próprios, se associar aos clubes, né? Ah, mas não tem Uhum. clube, então bora criar um clube, né? Assim, se tu tá sozinho ali, tem outra pessoa sozinha também. Tá que os clubes internacionais, as comunidades, já tá todo mundo ali, né? Como tu diz. E os brasileiros também. Às vezes, as dúvidas que chegam para mim é encontrei um grupo de brasileiros, permaneço nessas amizades? Sim, tá tudo bem. Acho que o ideal é equilibrar, né? Não andar só com brasileiros. Eu acho que é bom também ter uma brasilidade perto, assim. Então, é legal se associar aos brasileiros, mas é legal também fazer esse esforço para entender as outras culturas, né? Porque é aí que tá o grande beleza e o aprendizado de uma universidade no exterior, né? Uhum. Então, é E, por e, aí. antes, e antes de abrir para perguntas, né, do pessoal aqui, Gabi, bom, para você que viveu já várias, né, experiências migratórias para diversos locais, que acompanha jovens que estão fazendo isso, como que você vê que um jovem, depois de, né, fazer uma faculdade no exterior, ter toda essa vivência, como que você acha que esse jovem sai para a vida, assim? Que tipo de competência e habilidade você acha, não, olha, pode esperar que seu filho passar por isso, ele vai desenvolver isso, isso, isso. Resiliência, que ou seja, né, essa capacidade de passar pelo desconforto, permanecer, mas não permanecer sofrendo, tá? A gente não quer que estudante passe 4 anos sofrendo, mas que encontre a solução para os problemas deles, né? Então, eu trabalhei muitos anos em multinacionais, treinando os brasileiros, os executivos expatriados que iam para o exterior e os estrangeiros que chegavam no Brasil. E então eu lidava muito com os diretores de empresas, presidentes e pessoas que estavam sempre recrutando trainees, estagiários, e uma das coisas que eles reclamavam era justamente dos jovens que chegavam nas empresas e que não conseguiam lidar com os problemas e lidar com as frustrações, né, com muita facilidade, assim. Eu realmente acredito que quando você faz uma universidade no exterior e você volta, claro que o seu diploma conta algo e é muito importante, mas tem algo que chega muito na frente, que é você foi capaz de passar 5 anos longe das pessoas que você ama, você foi capaz de passar pelos desafios que não é fácil. Tem muita coisa legal que acontece também, né, gente? Tem muita coisa bacana, certo? Muita coisa divertida, legal, tem aí um lado bom. Mas vamos lá, né? O que vai fazer os estudantes voltarem mais fortes é a saudade, é essa sensação de por que que não tá me dando oi como tu passou, né? Passar por essa confusão, passar por esse medo e superar e aprender. Então é essa capacidade de força, sabe? De enfrentar as coisas da vida, de enfrentar as etapas da vida e colher os resultados disso, né? Aprender em um outro idioma, quer dizer, tudo isso conta muito da pessoa. E é incrível, né? Acho que é algo que vem muito na frente, inclusive, do diploma. O diploma é importante, mas eu acho que é. E eu falo isso porque esses diretores dessas empresas, quando eles me diziam que eles valorizavam muito quando chegava alguém que tinha tido experiência internacional, justamente por isso. Porque certamente essa pessoa
superou muitas dificuldades. Mais uma vez você está falando aqui, me lembro de coisas da primeira, no primeiro semestre eu já tive uma aula de public speaking. Na segunda semana eu tive que fazer uma apresentação na frente da sala toda, te falar que não estava ainda, né, muito com aquela confiança do inglês. E aí você faz, cara, você faz você vai vendo que as coisas vão fluindo. Eu acho que uma coisa que eu sempre usei lá também, nos momentos difíceis, parece que cada dia ficando mais fácil, cada momento ficando mais fácil, vai lidando e tal, e realmente depois, né, assim, pra vida parece que você volta com uma autoconfiança diferente, né, acreditando muito mais em você, acho que nas suas potencialidades. Muito, 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 assim, é algo que é indescritível, né, do quanto... E o que que tu fizeste? Tu enfrentou, né? É assim, é enfrentar, é enfrentamento, é isso que precisa para tu conseguir fazer anos, 4, 5 anos, tu foi enfrentando os teus medos, as suas dificuldades, e tu foi aprendendo que tu era capaz, né? Então, eu acho que é isso daí. Chegou uma pergunta aqui de um pai, ah, querendo saber como que o filho dele, né, joga muito videogame, como que ele lida com com essa questão de ficar o tempo todo no videogame, que ele tem uma grande dificuldade. Eu acho que isso talvez não deve ser exclusivo desse pai, queremos ser vários. É, Muito. Então, como que você aconselha os pais a lidar né, com essa geração que está atrelada ao games, ao celular e à tecnologia em geral? Uhum. Eu acho que às vezes os estudantes ficam bravos comigo quando eu falo isso, tá? Mas não tem jeito, não tem jeito. É muito de negociar mesmo o tempo que esse videogame vai ocupar, né, na vida desse estudante. Assim, ele precisa vir como uma recompensa depois das tarefas terem sido realizadas, né? Porque o videogame, ele acaba muitas vezes, e aí a gente precisa avaliar, porque são muitos os casos de estudantes agora que já está num nível patológico, que aí a gente precisa de um tratamento, assim, bem focado mesmo, né? Mas quando não está nesse nível, é muito de negociação mesmo, de entender que as horas, vamos lá, a gasolina vai ser gasta jogando, a gasolina é do teu dia, da tua mente, vai ser gasta jogando ou você gasta construindo o que tu precisa construir e enfrentando o desconforto que é construir uma redação, né? Então é Uhum. muito de negociar e de delimitar o tempo mesmo, né? Às vezes é tirar o videogame do quarto, às vezes Sim. é esconder o videogame, e aí é muito do estudante ter a consciência, aí vem a autorresponsabilidade do que é esse projeto para ele, do que representa esse projeto, entender que tirar o videogame do quarto, por exemplo, é um ato de cuidado com o teu sonho, com o teu projeto. Então, tu vai fazer isso, eu brinco com eles, é que nem eu, quando eu quero fazer dieta, eu não compro chocolate para dentro de casa. Eu não compro, porque se eu comprar, eu vou comer, não tem jeito, entendeu? Então, nem entra dentro de casa chocolate. Então, pronto, mas quando é que, no final de semana eu vou comer? Ah, beleza, então no final de semana eu vou lá e compro. Então, é mais ou menos isso, assim, a gente precisa criar uma rotina de que eles encaixem de uma forma como uma recompensa e não ali, né, todo dia. Uhum. Uma outra preocupação, que é tanto de estudantes pais, que eu vejo bastante, né, é como equilibrar a vida acadêmica, os desafios que eles têm, com a vida pessoal, né? Porque afinal de contas eles também estão no momento aí, né, de os jovens que querem ter vida, querem se divertir e tal. E que dicas que você dá aqui Devem. para devem se divertir, né, para o aluno fazer isso de uma forma equilibrada, assim? Tá, é bem importante essa pergunta, porque quando eles não fazem, é bastante tóxico também, porque aí, quando eles não encontram um momento, é um momento de oxigenação, né? Eu brinco com eles que carregar, se abastecer, tá, vamos lá, um passo antes. Eles precisam avaliar o que está abastecendo a energia pessoal deles para eles darem conta de todas as tarefas e tudo aquilo que drena, tudo aquilo que gasta gasolina à toa. E sair com os amigos, se divertir em determinado momento, isso abastece, né? Isso traz alegria, isso oxigena, isso abre um espaço mental para continuar estudando. Mas como equilibrar? Voltamos na tarefinha de semana a semana, né? Assim, na semana que tu está em prova, que tem um SAT daqui a 2 semanas, talvez não vai ser a semana que tu vai priorizar sair com os amigos, né? Claro, agora, se tá numa semana que tá dando, que tá mais tranquilo, isso deve ser prioridade também,
né? Então, é muito de organizando semana a semana e entendendo que terão épocas que vai dificultar e épocas que é preciso priorizar isso. E que não vai dar certo achar que vai passar um ano sem sair com os amigos e se divertir porque está cuidando do projeto, assim, não tem como. Né? Não, não tem como. E às vezes tá bom, vamos lá, estuda o máximo possível, 4, 5 horas no dia, depois do resto do dia vai passear e vai se divertir. Porque senão tu passa daquela linha, tu finge que tá estudando, né? Finge que tá Uhum. aprendendo. Então, é muito de semana por semana, tá? De acordo com as urgências daquela semana. Chegou uma pergunta aqui interessante, Gabi. Quero muito estudar fora, mas me sinto muito pressionado pelas expectativas que meus pais têm comigo. Não sei como falar isso com eles. Poderia me ajudar? Acho que isso deve ser uma coisa também que deve ser algo muito comum, né, dos estudantes sentirem essa expectativa que às vezes o pai tem. Talvez o estudante até queira estudar fora, mas... E aí, como falar isso com os pais quando o estudante estiver passando por isso, Gabi? Já vamos pedir para os pais terem bastante acolhimento, né? Assim, muita empatia, assim, a gente está falando. Sabe que os jovens, eu acho que é importante os jovens entenderem isso. O nosso cérebro, a parte do nosso cérebro que regula as emoções, ela só está pronta, amadurecida com 25 anos. Então, assim, ó, ainda está acontecendo. Então, eles ainda estão aprendendo a lidar com as emoções e aprender a lidar com isso tudo. Então, tu imagina que esse jovem tá aí louco de medo, né? Tá aí, assim, angustiadíssimo, porque ele quer agradar a si mesmo e aos pais e ao mundo. Então, uma forma de chegar e conversar com os pais é sendo bem honesto mesmo, assim, sabe? De dizer como é que tá se sentindo. Olha, eu quero muito vencer, eu quero muito que dê certo, mas eu tô assustado, eu tô com medo e eu tô perdido, eu tô confuso. E depois de ser sincero, falar o que tá sentindo, fazer um pedido, gentilmente, com amorosidade, né? Que é, eu preciso que você me ajude, eu preciso que você me respeite, eu preciso que você me escute, né? Porque às vezes realmente tem um ponto de que às vezes o estudante quer algo diferente, então é preciso se escutar e entender, né? Teve o caso de uma estudante que ela não estava conseguindo ir bem no SAT. E aí, quando ela chegou para a gente conversar, uma estudante muito legal, muito capaz, estava indo super bem no processo, assim, não tinha por que ela ir no SAT. E aí, a conclusão que ela chegou é que o sonho do pai, que era engenheiro, é que ela fizesse engenharia também, porque para ele era muito importante que ela fosse bem-sucedida e para ele engenharia era um caminho. E ela achava que ela queria também. Então, ela se deu conta que ela não queria engenharia e não queria ir para os Estados Unidos. O que ela queria fazer era economia na Inglaterra. E aí, Gabriela, como que eu faço para o meu pai? Como é que eu digo isso para o meu pai, né? Porque assim, eu não quero desapontá-lo. Eu quero que ele saiba que eu vou me esforçar para me dar bem na minha profissão, que eu vou me esforçar para me dar bem na economia, como eu me esforçaria na engenharia. Como é que eu faço isso? Só que ela tinha muito medo, muita vergonha de falar pessoalmente. Então, ela escreveu uma carta. Então, essa é uma Legal. dica também. Porque às vezes realmente, né? Às vezes o pai é mais durão, ou às vezes o jovem ele ainda não consegue organizar, se emociona, enfim, né? Cada um Uhum. tem os seus estilos aí de pessoas. Então, para ela que o pai estava muito resistente a ouvir e ela achou que ela ia só chorar na hora, então ela escreveu uma carta bem bonita. E o que ela pediu para o pai dela foi confiança. Que Ela legal. explicou por que que ela queria. Hoje ela está estudando economia em Bristol, está indo super Ó, bem. Ela escreveu a carta para o pai, falando do que ela entendia o pedido dele, que ela queria a mesma coisa que ele, ela queria chegar no mesmo lugar que ele, só ela não queria chegar pela mesma estrada que ele queria que ela fosse, né? Então ela pediu um voto de confiança nele. E que aí foi, deu tudo legal. certo. Isso para sempre, até agora, pelo menos. No fim das Bem contas é isso, né? legal. Pode falar, desculpa. Não, 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 vai. Não, eu ia falar que quando a gente toma essa decisão, se vulnerabiliza ainda mais, né, em família, que são pessoas que se amam e que você se permite falar o que tá dentro, não, o que realmente você sente, a chance é que vai todo mundo sair melhor, né? Vai todo mundo se entender mais. E uma coisa que os pais às vezes podem também fazer, e que tá tudo bem, que foi o caso desse pai e dessa mãe, eles me pediram pra gente conversar.
Porque eles também quiseram um espaço para colocar as preocupações deles, né? Então, assim, e aí foi o que a gente fez. Então, depois dessa carta, os pais agendaram uma conversa comigo, e aí a gente conversou, e eu já tinha muito clareza do processo de maturidade dela, né? E entendo muito, assim, que para eles era uma mudança significativa, que ela já estava maquinando isso, mas para eles não, era uma novidade, né? Isso vem de que Uhum. lugar? Eles queriam entender. Ela está fugindo? Ela está buscando? É uma decisão madura ou não? Então a gente conversou depois também um tempo, então eles puderam colocar as preocupações, a gente, né, eu pude validar o desejo dela, então também dá pra gente fazer assim. Era isso que eu ia falar é muito comum, Gabi, você ter algumas conversas com os pais também, é algo que acontece bastante. Sim, acontece também, né? Porque eles estão aí fazendo parte desse processo e eles precisam se sentir à vontade também. Hoje aconteceu uma conversa bem legal que eu adorei, porque eu nem conversei com o estudante, porque os pais entenderam que era uma insegurança deles, né? Então, assim, o menino ele já está estudando nos Estados Unidos e agora ele quer mudar de quarto, porque ele está reclamando do roommate, ele está fazendo uma série de pedidos para os pais, e aí os pais queriam entender, né, qual era a minha opinião, de acordo com a nossa experiência, se esses pedidos faziam sentido ou não, né? Que eles não queriam, de repente, atender rapidamente um pedido que não querem que ele fuja, né, de Uhum. aprender as lições, ou se fazia sentido. Então, esse foi um dos exemplos, assim, né? Ou, às vezes, o que acontece muito é dos pais perceberem o processo de ansiedade, né? Ou de já saberem que um filho tem um histórico, né? Seja de saúde mental, de dificuldades, e aí querem dividir com a gente para que a gente saiba e possa dar opinião de como lidar. Também Uhum. isso acontece, né? Então, sim, os pais são muito bem-vindos, é muito importante. É melhor, às vezes, que É. falem com a gente primeiro, né? Sim, sim. Ah, que bom que, né, de sentir que eles têm esse canal aberto, né, de poder realmente dialogar conosco. Gabi, bom, eu queria agradecer demais, assim, deu uma hora acho que aqui de um bate-papo muito rico, com muitos insights, muita coisa legal, que acho que para quem está, né, prestes a embarcar nessa jornada, que acho que muita dica bem valiosa. Ah, vocês, pessoal, viram aqui que a Gabi, né, poxa, conhece muito do assunto, conhece muito das variáveis aqui, então é alguém que tem ajudado muito os nossos alunos. Eu queria agradecer bastante. Gabi, se quiser deixar também um último recado aqui para a nossa audiência, tem muita gente até agora aqui conosco, né, acho que uma mensagem de incentivo, né, o que você quiser concluir, acho que todos ficariam muito felizes. Obrigada a você, Fê, pelo espaço da gente poder, desde esse comecinho aí, já se aproximar, né? Poder mostrar para eles que a gente está aqui, que a gente se preocupa e que a gente entende que cuidar dos pensamentos, das emoções, vai interferir, que a gente entende que interfere, que a gente está aqui para dar esse apoio, né? E potencializar aí o que eles têm de melhor e aprender a lidar com aquilo que é de dificuldade, né? Assim é a vida. Então, obrigada pelo espaço, para os pais ou para os estudantes que estão aí, sejam bem-vindos. Né? A gente realmente, se esse é o sonho, esse é o desejo, vão em frente, porque eu brinco com eles, a candidatura é uma ponte e do outro lado da ponte tem algo muito legal esperando vocês, né? Então a gente está aqui para ajudar a atravessar essa ponte, né? Então, Perfeito. contem com a gente. Então, Gabi, muito obrigado. Pessoal, muito obrigado a todos que estão aqui. Eu vou colocar aqui no link, no chat. Eu sei que tem muitas pessoas que às vezes chegam no meio, perderam o começo, então depois da nossa live ela vai ficar gravada aqui na nossa página de eventos, a gente sobe lá. Fiquem super à vontade também em entrar em contato conosco para saber mais, né, do nosso programa, de como a gente pode ajudar. Tem o link aqui da avaliação de perfil também. E é isso, Gabi. Muito obrigado. Uma boa noite. Uma boa noite a todos, pessoal. Tchau, tchau.